A guerra alastra no Médio Oriente, Trump vence a primeira etapa das primárias republicanas, Ana Santos Pinto e José Gomes André são convidados do Mapa Mundo. A ONU reiterou esta quarta-feira que as missões de ajuda humanitária ao norte de Gaza continuam a ser atrasadas ou bloqueadas por Israel, razão pela qual apenas 7 das 29 organizadas desde o início do ano foram concluídas. Esta situação acontece enquanto a faixa de Gaza está sem telecomunicações há 4 dias consecutivos. O relatório diário do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, refere que a percentagem das missões concluídas, 24%, contrasta com os números de outubro a dezembro, quando 86% das missões planeadas ao norte de Gaza puderam ser realizadas apesar das hostilidades. No mesmo relatório é indicado que os serviços de internet e telefone não funcionam em Gaza há 4 dias, o que priva a população do acesso vital à informação e também dificulta a própria resposta humanitária. De acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, a UNRWA, um total de 150 dos funcionários da agência morreram nos mais de 100 dias de hostilidades. Este é o maior número de vítimas sofridas por uma organização das Nações Unidas desde a fundação da ONU em 1945. Quase 1,4 milhões dos 1,9 milhões de palestinianos deslocados dentro de Gaza estão alojados em instalações desta agência. É a agência que existe no terreno há mais anos no universo das Nações Unidas. Estão deslocados especialmente em Rafah, onde mais no sul da faixa de Gaza, fronteira com o Egito, onde mais de 1 milhão de pessoas vivem em abrigos devido à fuga de muitos palestinianos das cidades de Khan Yunis e Deir al-Balah. Ana Santos Pinto, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, diretora do Instituto Português de Relações Internacionais. Ana, como é que se explica que a ofensiva israelita já tenha provocado uma dimensão humanitária uma catástrofe humanitária desta dimensão, com grande parte da população palestiniana deslocada, e sem que haja qualquer sinal de que possa haver uma mudança nos próximos meses, até porque o próprio primeiro-ministro israelita já admitiu que a guerra ainda vai durar vários meses. Sim, eu creio que essa é uma realidade que está bem presente no governo israelita e na forma como ele se posiciona nas suas relações do ponto de vista externo e em particular com os Estados Unidos. Aquilo que estamos a assistir do ponto de vista humanitário é o acumular das várias semanas. Nós vamos praticamente com 3 meses de guerra e, portanto, naturalmente que não só as necessidades aumentam, como se agravam aquilo que são os contextos de a resposta humanitária. E, portanto, nada de números ou de factos nos parece surpreendente, do mesma maneira que a posição de Israel em relação à entrada da ajuda humanitária se mantém com 2 objetivos. O primeiro, cercear aquilo que é a capacidade de sobrevivência da população palestiniana. Por outro lado, aquilo que assumem como garantias de segurança e, portanto, que não entram nos territórios bens que possam ser utilizados contra Israel do ponto de vista do movimento Hamas. O que eu acho que é importante questionar do ponto de vista da comunidade internacional são os processos políticos diplomáticos que têm ocorrido, não só com a presença do secretário de Estado norte-americano na região, mas entre os vários Estados que estão muito ativos do ponto de vista regional, em particular o caso do Qatar, o caso do Egito e depois também da Arábia Saudita, e não se tem revelado com sucesso. E porquê é que estes Estados são importantes, em particular no caso da Arábia Saudita? Porque os acordos de Abrão e a capacidade de relação económica continua a ser uma prioridade para Israel e até mesmo um ponto importante para a Arábia Saudita. Mas os Estados Unidos dizem estar otimistas sobre a possível conclusão de um acordo para a libertação de reféns na faixa de Gaza. Dizem querer aumentar a ajuda à faixa de Gaza. Isto de acordo com um dos porta-vozes da Casa Branca na terça-feira. A libertação dos reféns é uma prioridade, em primeiro lugar, para a sociedade israelita. E a sociedade israelita é diferente do governo. Ou seja, nós temos assistido a várias manifestações nas ruas de Tel Aviv e em Jerusalém para apelar à libertação dos reféns, que se tornam cada vez mais críticas quando vamos sabendo que há um conjunto de reféns que vão morrendo, vão perdendo a vida neste contexto. E, portanto, o tema reféns é um tema absolutamente
absolutamente prioritário para a sociedade israelita. Outra coisa é o governo, e o governo tem como objetivo, por um lado, a sua sobrevivência, e isso é muito importante nas escolhas que Netanyahu faça do ponto de vista da política com impacto externo e nas suas relações com os Estados Unidos, mas também com as negociações no âmbito da coligação, que é muito frágil naquilo que é um posicionamento perante a guerra em Gaza. E eu vejo com alguma dificuldade essa expectativa positiva por parte dos Estados Unidos, não tanto em relação àquilo que é a libertação de reféns, que é uma questão de curto prazo dentro de um conflito, mas sim aquilo que é o que se chama o pós-intervenção militar aconteça quando acontecer. Ouvimos, por exemplo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita a referir no Fórum de Davos que a regularização das relações com Israel seria possível desde que estivesse como ponto de decisão aquilo que é o futuro da organização política da sociedade palestiniana. Contava também ontem o diário israelita Haaretz que os dois principais objetivos do exército na guerra de Gaza colidem, não só colidem como os calendários não estão sincronizados. A terceira fase da campanha, na qual as forças seriam reduzidas e o exército faria a transição para operações mais localizadas, deveria começar 3 meses após o início da guerra. O exército está, de facto, a passar gradualmente para essa fase nesta altura, diz o Haaretz, mas os oficiais superiores afirmam ao jornal que são necessários muitos mais meses de combate neste formato mais limitado, até que a situação em Gaza estabilize e a ameaça militar representada pelo Hamas desapareça. No entanto, este calendário não está em sintonia com o perigo real e crescente para a vida dos reféns que permanecem em Gaza, dadas as condições insuportáveis do cativeiro, tal como descrito por aqueles que foram libertados há quase 2 meses. É provável que no futuro, diz o jornal, diz o Haaretz, nos digam que morreram mais reféns. Há também uma grande preocupação com a saúde emocional desses reféns. Estes 2 fatores estão na origem da urgência desesperada que as famílias projetam agora na campanha pela libertação dos reféns dos seus entes queridos. Isto é cada vez mais um problema político sério para Netanyahu, ou o governo vai ouvindo esse clamor da sociedade civil e as manifestações que simbolicamente têm 100 segundos de silêncio quando se assinalou o 100º dia do 7 de outubro. Portanto, há preocupação do governo com isto ou apesar desse ruído da opinião pública, Netanyahu prossegue os objetivos militares? A minha interpretação é que a primeira prioridade e preocupação de Netanyahu é continuar como primeiro-ministro de Israel, e isso é garantido através da coligação de governo. Existirá um momento em que a sociedade israelita, que é muito plural e muito participativa do ponto de vista cívico, colocará o governo numa situação praticamente insustentável. E, portanto, quando a questão militar deixar de assumir esse ponto prioritário, que significa não alterar o governo porque estamos numa guerra e, portanto, precisamos de ter as prioridades bem definidas. Isto aconteceu desde o dia 7 de outubro, em que, independentemente de não existir um governo de unidade nacional, havia uma unificação na opinião de que era necessário manter um governo para responder militarmente ao atentado de 7 de outubro e com a intervenção e com a guerra em Gaza. Agora, os próprios partidos que fazem parte do Parlamento israelita, do Knesset, começam a alterar o seu posicionamento, não só porque, de facto, a questão dos reféns é muito significativa para a sociedade. É a proteção dos seus, é a proteção daqueles que foram raptados e foram sujeitos e continuam a ser sujeitos, os que estão vivos, a situações absolutamente trágicas e inimagináveis para quem não passa por estas circunstâncias. As imagens e os relatos são muito impactantes na sociedade israelita, independentemente das suas cores políticas, da forma como se organizam os partidos. Portanto, existirá um momento em que esse debate começará... Ou seja, imagens que chegam com vídeos de reféns mortos, como foi o caso
de um cidadão luso-israelita ou israelita de nacionalidade também portuguesa esta semana? Essas imagens são imagens que são entendidas por cada um dos israelitas como um dos seus. E isso é importante nós estabelecermos a questão da desumanização. E logo um falhanço do governo em fazê-los... Que é prévio. Em fazê-los regressar a casa. Exato. Nós temos daqui dois falhanços importantes. O primeiro é a capacidade de antecipação que falhou do ataque de 7 de outubro, a segunda é o falhanço na recuperação dos reféns. E, portanto, é isto que vai tornar insustentável a manutenção do governo porque não é uma pressão externa, não é o estar a perder ou ganhar uma guerra, é internamente a sociedade identificar que este governo não reúne as condições para, protegê-los, porque isso ficou patente no dia 7 de outubro. 2, não teve a competência para, e aqui não é uma dimensão das Forças Armadas, é a orientação política para a intervenção militar, para recuperar os reféns, sabendo que num contexto desta natureza é muitíssimo difícil fazer a recuperação de reféns. Mas a prioridade política sempre foi apresentada como a recuperação de reféns em segundo lugar. A primeira era eliminar o Hamas e eliminar aquela estrutura, e só depois vinha a recuperação de reféns. E à medida que o tempo vai passando, que as semanas vão passando, que os reféns que foram recuperados e que regressaram a Israel vão contando as suas memórias, vão apresentando essa realidade, que os lugares vão continuando vazios nas mesas do Shabat nas sociedades israelitas, porque os reféns continuam nos territórios de Gaza, vai criando uma pressão interna à sociedade israelita, que é essa que verdadeiramente vale para o governo e para os outros partidos poderem colocar em causa aquilo que é a manutenção de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel. No Jerusalem Post, num artigo de análise ontem, esta quarta-feira, perguntava-se: terá o Hezbollah, invertido a equação em relação a Israel? 2 vezes em 4 dias, o movimento xiita do Líbano levou a cabo ataques bem-sucedidos e significativos com drones contra posições israelitas no norte do território de Israel. A 6 de janeiro foi a base de controle de tráfego aéreo da Força Aérea Israelita no Monte Meron. A 9 foi atingido o quartel-general do Comando Norte das Forças de Defesa de Israel, em Safed. Qual é o significado destes ataques, tanto táticos como estratégicos? Terão ajudado o Hezbollah a inverter o guião contra Israel? Essas instalações da Força Aérea já tinham sido atacadas anteriormente. Diz o Jerusalem Post que está suficientemente perto da fronteira para se poder preparar para uma ameaça de mísseis antitanque, mas Israel apenas se preparou para ameaças de rockets. Na região, chamada Cúpula de Ferro, Iron Dome e outras capacidades de defesa aérea fornecem cobertura, mas essas defesas apenas abatem rockets que voam mais alto e numa trajetória em arco. Os mísseis antitanque voam mais baixo e em linha reta até ao alvo. As IDF, as Forças de Defesa de Israel, dispõem do sistema de defesa Trophy, que permite bloquear este tipo de ameaças para um único veículo terrestre blindado, mas não dispõe de defesas para áreas maiores, como por exemplo uma base do Exército. Ana, isto quer dizer que Israel corre o risco de perder o controlo das operações contra o Hezbollah na fronteira norte? Eu creio que Israel e as Forças Armadas israelitas estão suficientemente preparadas do ponto de vista tático e do ponto de vista da definição dos recursos para as duas frentes de guerra, porque sabiam que isso poderia acontecer. É verdade que hoje a capacidade operacional do Hezbollah em termos de recursos humanos e de equipamentos militares é muito diferente àquela que se verificava em 2006, quando existiu uma guerra com estas duas frentes. Mas a verdade é que o Hezbollah mantém aquilo que é uma dimensão inicial de concentrar as suas operações militares na fronteira com Israel e de não alargar de uma forma mais significativa aquilo que seja a sua capacidade militar. E eu creio que isto está diretamente relacionado com o que é o contexto no Líbano e o Hezbollah saber que o resultado de um alargamento de um conflito militar ao sul do Líbano e, portanto, com impacto
facto, obviamente, no país que tem uma crise social, económica, política dramática e à qual nós também não temos prestado muita atenção. Mais de 80% dos libaneses vivem abaixo do limiar da pobreza, faz com que estes ataques sejam ataques direcionados às Forças Armadas, que sirvam como um elemento de sinalização de que o Hezbollah está ali e que poderá alargar se quiser e quando quiser, mas eu presumo que para isso as Forças Armadas israelitas fizeram uma distribuição daquilo que são as suas capacidades operacionais que permitem a resposta. O problema é se de facto o conflito alastra, e alastra no sentido de manter o nível de empenhamento em Gaza, mas alarga do ponto de vista da fronteira norte e à dimensão do Líbano. Eu creio que o próprio Hezbollah tem sido relativamente contido porque sabe as consequências desse alargamento, e tem sido contido nos ataques que faz para evitar que porque depois não é só Israel que perde o controle, a capacidade e o potencial de perder o controle nesta circunstância é muito significativa, incluindo internamente no Líbano. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, vai deslocar-se a Nova Iorque de 22 a 24, portanto de segunda a quarta-feira, para participar nos debates do Conselho de Segurança da ONU sobre os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia. A porta-voz Maria Zakharova disse esta quarta-feira que nas sessões sobre o Médio Oriente está prevista a continuação do debate sobre as formas de resolver a atual crise relacionada com o conflito israelo-palestiniano. A Rússia, que condenou os bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza, apelou a um cessar-fogo e advertiu que a escalada pode assumir proporções regionais. Moscovo condenou os ataques aéreos dos Estados Unidos e do Reino Unido contra os rebeldes houthis apoiados pelo Irão no Iémen, em resposta ao lançamento de mísseis contra navios no Golfo de Aden e no Mar Vermelho. Mais de 2 dezenas de navios já foram atingidos, lembrava David Cameron, agora Ministro dos Estrangeiros britânico. No Mar Vermelho, Ana, os ataques americanos e britânicos a posições dos houthis do Iémen aconteceram há quase uma semana, ou começaram a acontecer há quase uma semana. Não terão tido esse efeito contraproducente de dar aos houthis uma projeção e uma visibilidade para uma posição de destaque como nunca tiveram na constelação dos movimentos apoiados pelo Irão que lutam contra Israel? Era exatamente esse o objetivo do movimento Houthi, era alavancar aquilo que é a causa palestiniana, que é muito transversal à comunidade muçulmana, portanto não é uma questão regional do Médio Oriente, é muito mais alargado do que isso, e o movimento Houthi sabe da importância estratégica do Mar Vermelho, tem vindo ao longo dos últimos anos a utilizar esta prática de ataque direcionado àquilo que são as rotas de comércio marítimo, sabe o potencial de impacto de afetar estas rotas por uma razão muito simples, porque isso aumenta o preço dos produtos, aumenta o tempo em que os produtos chegam, principalmente do continente asiático, à Europa, e portanto sabia que ao desencadear este tipo de operações de uma forma muito direcionada, obteria benefícios próprios, não é só nesta visibilidade internacional, mas na forma como se posiciona entre aquilo que eu referi há pouco, os atores com capacidade de transformar o cenário do Médio Oriente e, obviamente, capitalizar isso para o que são os seus projetos e os seus interesses no Iémen e, designadamente, naquilo que ocorre em paralelo, que são as negociações com a Arábia Saudita para procurar resolver o conflito no Iémen, que se arrasta desde 2015. Para mim era muito difícil não existir uma resposta, designadamente por parte dos Estados Unidos e da coligação de 10 países que foi criada para a proteção do comércio, do livre comércio marítimo no Mar Vermelho. Era muito difícil, após todas estas semanas de ataques, não existir uma resposta, mas é uma resposta que é direcionada a alvos muito, muito concretos e à capacidade de projeção do movimento Houthi, seja com drones, seja através de ataques de pirataria. Há quem diga que não foi uma resposta para propriamente eliminar a capacidade militar dos Houthis, foi mais uma resposta para tranquilizar e acalmar as empresas que operam na navegação comercial do Mar Vermelho.
pode ter tido essa intenção, mas não teve essa consequência, porque já há várias semanas que há uma série de empresas, designadamente de transporte energético, a última foi a Shell, já esta semana, já esta quarta-feira uma japonesa também que deixaram de circular e de utilizar aquela rota, ou seja, utilizando a rota alternativa, que é a que passa pela África do Sul, pelo Cabo da Boa Esperança. Estamos a falar em mais 10 dias no tempo de chegada dos produtos, e não estamos só a falar de energia, estamos a falar de componentes eletrónicos que vêm do continente asiático e que chegam em particular ao mercado europeu. E isto vai causar uma série de disrupções nas cadeias de fornecimento e de abastecimento, e que se vão sentindo naturalmente, e portanto eu creio que esta intervenção pontual e circunscrita que vai acontecendo, liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, mas que tem a participação de outros países, como o caso do Canadá, da Austrália, dos Países Baixos, tem o objetivo, se pode ter esse objetivo de tranquilizar as empresas. Parece-me difícil, e a resposta dos mercados não tem sido essa, e das próprias empresas, mas é também no sentido de sinalizar que o movimento Houthi não pode ir para além daquilo que são o estabelecimento mínimo da regularidade do comércio marítimo na zona do Mar Vermelho, porque dou-vos um exemplo muito simples. Nós, quando assistimos em 2021, se não estou em erro, ao bloqueio do canal do Suez, nós percebemos qual é que era a capacidade de disrupção que isso tem. Ora, estes ataques no Mar Vermelho implicam que as rotas não cheguem ao canal do Suez, o que tem um significado muito simples. O próprio Egito vai perder uma quantidade de financiamento próprio enorme porque os navios não passam no canal do Suez. E, portanto, há aqui um impacto regional que é preciso ser avaliado, para além do global, do ponto de vista do comércio e do transporte marítimo, que é muito significativo. E este equilíbrio é um equilíbrio difícil, principalmente porque a forma de intervenção, estes ataques cirúrgicos e a regularidade e a segurança marítima do Mar Vermelho, não é consensualizado naqueles que são designados os países da Europa, da comunidade ocidental. A coligação internacional de que falavas, convocada pelos Estados Unidos, já tem cerca de 10 países. Portugal, apesar de ser membro da NATO, não participa, ou não decidiu participar, pelo menos até agora. Percebe-se porquê? Este conjunto de 10 países implicam, por exemplo, a participação do Bahrein, naturalmente os Países Baixos, porque o Roterdão é o maior porto de entrada do ponto de vista comercial, e esta é uma coligação ad hoc, ou seja, não há um enquadramento do ponto de vista internacional, não é uma operação das Nações Unidas, não é uma operação da Aliança Atlântica, não é uma operação da União Europeia, é uma coligação de países com uma capacidade de resposta e designadamente daqueles que têm equipamentos e a resposta militar já no terreno, ou que a deslocaram para aí, para garantir a segurança das suas companhias, por exemplo, como é o caso dos Países Baixos ou do Canadá, naturalmente no caso dos Estados Unidos. Portanto, nós estamos a falar de Estados que têm interesses diretos e que assim optaram por fazer esta coligação militar. Agora, o que se fala no âmbito da União Europeia é uma operação de segurança marítima para o Mar Vermelho, a ver como é que essa operação é discutida no âmbito dos 27 e como é que é operacionalizada, qual é o mandato, quais são os recursos necessários, e desse ponto de vista os 27 Estados-membros poderão avaliar a sua capacidade de participação. Já há um histórico considerável de participação de Portugal em missões internacionais, nomeadamente desde no caso militar, desde da Força de Implementação da Paz na Bósnia-Herzegovina em finais de 1995. Há aqui um livro que está aqui em estúdio connosco, a organização de Wanda Amaro Dias, a participação de Portugal em missões internacionais, uma política externa em mudança. Já tiveste a oportunidade de ver o livro? Que livro é este? Já tive a oportunidade de ver o livro, apresentei o livro esta semana, porque está no início da sua publicação, é publicado pela Imprensa de Ciências Sociais, e é um livro que tem por base 2 projetos científicos. Portanto, a base de criação deste livro são 2 projetos científicos com informação não só de recolha documental, mas de entrevistas, mas que é um livro de muito fácil leitura, porque é feita a transição entre
entre aquilo que é o conteúdo científico e a necessidade de ser compreendido pela sociedade. E, portanto, qualquer pessoa sem um conhecimento muito específico ou qualquer conhecimento específico na dimensão militar ou até na componente política externa percebe claramente o argumento deste livro, e o argumento é: as Forças Nacionais Destacadas são claramente o instrumento da política externa portuguesa e implicam e têm como consequência um retorno do ponto de vista da visibilidade, daquilo que seja a capacidade negocial de Portugal dentro das organizações de que faz parte, designadamente no caso da Aliança Atlântica ou no caso da União Europeia. Tem um retorno do ponto de vista operacional, porque as nossas Forças Armadas preparam-se, treinam-se, interagem com outras Forças Armadas e, por isso, beneficiam também dessa interação e valorizam-se por isso. E tem, finalmente, aquilo que me parece muitíssimo importante, que é um retorno de reconhecimento da opinião pública, porque a opinião pública portuguesa sabe que as suas Forças Armadas, quando estão em missão, e designadamente nas missões internacionais, têm um elemento de profissionalismo, de excelência e de relação com as comunidades locais que é ímpar do ponto de vista internacional. E este livro mostra-nos isso. Ter Forças Nacionais Destacadas é uma opção política, e é uma opção política que é e deve ser articulada com a política externa, mas é também uma decisão que implica uma consequência e muito positiva para aquilo que são as Forças Armadas portuguesas e a política de defesa. Viramos página no Mapa Mundo. Eleições primárias nos Estados Unidos. O caucus republicano no Iowa deu vitória muito folgada a Donald Trump. José Gomes André, especialista em política e história dos Estados Unidos da América, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A vitória de Trump não será propriamente surpreendente, se calhar aumenta um pouco a margem folgada com que ganhou. Talvez tenha havido alguma surpresa no facto de o segundo lugar ter ido para Ron DeSantis, o governador da Flórida, e não para Nikki Haley, antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Sim, tivemos aqui algumas flutuações ao longo dos últimos meses. Julgo até que falámos sobre esta questão há cerca de um ano, e na altura DeSantis aparecia como um candidato extremamente viável, inclusivamente taco a taco com Trump, fazendo antecipar umas primárias disputadíssimas. E, no entanto, ao fim de alguns meses, ele foi perdendo elan, a sua campanha nunca se conseguiu distanciar da imagem de uma espécie de um segundo Trump. Quase que não arrancou, deu a ideia que foi só um primeiro fôlego, mas depois não arrancou. Sem dúvida, por vários motivos, um dos quais tem que ver precisamente com a dificuldade de criar uma imagem própria. No fundo, DeSantis tentou dizer que era o herdeiro de Trump, mas sem se distinguir em nenhum momento, e, portanto, havendo o próprio Trump na corrida, normalmente os eleitores preferem o original do que a cópia. Além de que teve dificuldades no terreno, a sua campanha nunca foi verdadeiramente galvanizadora, e ele revelou alguma dificuldade nesse aspecto. E, portanto, nestes últimos meses, DeSantis foi perdendo terreno, e Nikki Haley apareceu como uma espécie, efetivamente, de segunda possibilidade, aparecendo nas sondagens até como uma viável candidata. Mas creio que com estes resultados estamos, de facto, apenas aqui a tentar perceber quanto tempo é que demorará até que Trump seja considerado claramente o vencedor das primárias. Todos os dados apontam que as próximas semanas confirmarão uma tendência que é muito generalizada, até porque, repara, há aqui um elemento que é relevante. O Iowa é muito particular no sentido em que os candidatos investem meses numa campanha localizada, quase porta a porta. Mas muito rapidamente as primárias agora vão deslocar-se para estados cuja dimensão requer um tipo de projeção e até de investimento, não é, ao nível da publicidade, que não resiste a esta lógica quase cotidiana. E, de facto, nesses estados bastante grandes, como a Califórnia, o Texas, o Michigan e Virgínia, entre outros, a Trump tem vantagens muito significativas nas sondagens. Sondagens que davam uma vantagem mais pequena, mais curta, a Donald Trump nas eleições para o New Hampshire, na próxima terça-feira. Nikki Haley, vantagem em relação a Nikki Haley. Se Nikki Haley conseguir, ainda que não ganhar, mas perder por poucos, pode relançar a candidatura e lutar até
quase ao final com Donald Trump ou não acreditas nisso? Vejo, até ao final tenho bastantes dúvidas, mas aqui a data importante talvez é a super terça-feira, que tem este nome porque agrega um conjunto muito alargado de Estados. Aliás, são mais de 800 delegados a serem escolhidos nesse dia, que é no início de março. Até lá, Nikki Haley tem aqui algumas aberturas, porque tem o caucus do Nevada, que é uma eleição bastante particular no sentido em que não tem tanto a escolha direta na urna e, portanto, tem um processo de discussão onde ela pode conseguir algo. Tem também a primária na Carolina do Sul, estado do qual ela foi governadora, e tem o New Hampshire, que é um estado onde os republicanos são muito mais, no fundo a base republicana é muito mais sensível a matérias fiscais e económicas do que propriamente à mensagem conservadora de Trump e até nacionalista e populista, como é, por exemplo, no Iowa. E neste sentido eu diria que ela tem aqui os ingredientes para se manter na corrida até março. Precisa, obviamente, de um bom resultado no New Hampshire. Diria que uma derrota por mais do que 10, 15% significaria o fim da sua candidatura, e depois de um bom resultado também na Carolina do Sul, mas aqui, sobretudo, eu penso que para Nikki Haley o objetivo será o de se posicionar como uma alternativa futura. O que vejo do ponto de vista político é alguém que percebe que tem muito poucas possibilidades neste momento, mas que talvez daqui a 4 anos possa ser uma candidata viável, e para isso precisa de bons resultados nestas próximas semanas, ainda assim. Porquê é que ela perdeu para Ron DeSantis no Iowa? DeSantis apresentou-se, devo dizer, de forma um pouco surpreendente, porque na verdade ele na Flórida tinha uma imagem de um governador, no fundo a personalidade política era de um governador forte, decidido, assertivo, e a campanha que ele fez no Iowa foi muito dirigida para a ideia de um homem compassivo, conservador. Porquê? Porque a base do eleitorado republicano no Iowa está muito ligada ao movimento evangélico, está muito preocupada com as questões religiosas, morais, e DeSantis sentiu que precisava de ganhar no Iowa, coisa que claramente não aconteceu, e que para isso o essencial da sua mensagem tinha que ser esta dimensão moral ao nível dos valores. E isso claramente deixou Nikki Haley muito encostada à parede, porque por um lado tinha a popularidade de Trump, por outro tinha DeSantis a recolher o resto do voto conservador, deixando-lhe um terreno muito escasso. O elemento mais forte de Nikki Haley é a sua experiência em política externa, uma certa ideia de sobriedade face ao elemento mais populista das candidaturas de Trump e DeSantis, e claramente o Iowa não é o sítio ideal, digamos, para projetar essa força, porque é um estado com grande predominância rural e muito associado, como disse, ao movimento evangélico. Portanto, claramente, Nikki Haley teria sempre muito poucas hipóteses no Iowa. O que, para a sua candidatura, é evidentemente um problema, uma vez que, historicamente, estes bons resultados no Iowa e no New Hampshire são quase sempre indispensáveis para uma vitória. Daí a importância do New Hampshire nos próximos dias, onde ela, aliás, já está a fazer campanha ativamente. Nikki Haley, que continua à frente de Ron DeSantis, quando a questão é colocada entre quem é que tem mais possibilidades de derrotar Joe Biden numa eleição geral nacional. Haley recusou participar no próximo debate presidencial republicano, a menos que Donald Trump compareça, deixando o governador da Flórida, Ron DeSantis, como o único candidato comprometido com esse evento marcado para esta quinta-feira. Tivemos 5 grandes debates nesta campanha, disse Haley, num comunicado divulgado enquanto fazia a campanha em New Hampshire, o próximo estado, como já dissemos, a realizar eleições primárias. Disse a antiga embaixadora, infelizmente Donald Trump evitou todos esses debates, ele não tem mais onde se esconder, o próximo debate que farei será com Donald Trump ou com Joe Biden, e estou ansiosa por isso. Isto obviamente que é uma frase de campanha, de quem tem que animar as hostes, principalmente depois de ter ficado em terceiro lugar, mas coloca a questão da... Evidente que não haverá propriamente muita surpresa para ninguém se Donald Trump tiver usar de alguma sobranceria perante os adversários ou fizer declarações mais ofensivas ou mais inflamadas, mas os americanos e a base eleitoral do Partido Republicano parece estar disposta a aceitar o comportamento de um candidato que pura e simplesmente não liga aos outros.
Sem dúvida, eu não me recordo de nenhuma candidatura a umas primárias, nem dos republicanos, nem dos democratas, que assumisse uma postura deste tipo, que aliás, repara, não é apenas nos debates. É evidente que o facto de ele ter recusado participar nos debates é altamente significativa. Mas até do ponto de vista da sua logística, a sua aparição em comícios, a sua disponibilidade para participar numa campanha tradicional, foi completamente posta de lado. Ele está efetivamente a comportar-se há vários meses como o candidato presidencial do Partido Republicano, sendo que pelo meio há aqui uma formalidade, que são as primárias, que servem apenas para confirmar o óbvio. Isto faz parte da sua estratégia, que neste momento colhe frutos, porque efetivamente o apoio que ele tem junto à base republicana é esmagador. Se nós fôssemos conselheiros políticos, tivéssemos aqui Nikki Haley e tentássemos dar conselhos sobre como poderia ganhar, teríamos aqui uma tarefa hercúlea, porque efetivamente o próprio reconhecimento do nome e da pessoa junto do eleitorado é incomparável face a Donald Trump, e por isso Nikki Haley, claro que pretende nesta altura, no fundo, qual é o seu único caminho. É uma corrida a dois em que ela aparece como o voto anti-Trump. Foi curioso que ainda há poucos dias o Matt Grudge, que é conhecido pela sua participação na comunicação social e no fundo um pouco a ideia de uma história alternativa, sublinhou no Iowa, não foi a vitória de Trump, foi 49% dos republicanos não querem Trump. Isto é, porque apesar disso ainda há de facto um movimento de alguma resistência, e a notícia que ele deu foi: Trump só conseguiu metade dos votos, portanto há metade dos republicanos que não o quer. Esta é a história da Nikki Haley, mas traduzir isso em resultados objetivos é muito difícil, claro. Ron DeSantis, rompendo com a tradição, não foi do Iowa para o New Hampshire, foi diretamente para a Carolina do Sul. Admitiu que esta paragem, antes de regressar a New Hampshire, tinha como objetivo enviar uma mensagem de que vai competir ferozmente na Carolina do Sul, cujas primárias estão agendadas para o próximo mês de fevereiro. Como já aqui foi dito, no Iowa ganhou Donald Trump, conseguiu 51,1% dos votos, uma diferença de quase 30 pontos em relação ao segundo lugar, ocupado por Ron DeSantis, 21,2%, e bastante superior à terceira posição, 19,1%, de Nikki Haley. O ex-presidente Trump foi terça-feira presente a tribunal em Manhattan, no início de um julgamento por difamação, por ter chamado mentirosa a uma mulher que o acusou de violação, e Jean Carroll, na década de 90, quando o juiz disse aos futuros jurados que outro júri já tinha anteriormente determinado que o antigo presidente dos Estados Unidos abusou sexualmente dessa colunista nos anos 90, Trump abanou a cabeça com uma expressão de enojado. Pode não ter qualquer efeito na campanha presidencial, ou pelo menos na fase de nomeação para no Partido Republicano, estes processos judiciais e mais de 90 acusações que já pendem sobre o ex-presidente. Eu penso que esta distinção que fizeste nesta fase final é relevante, ou seja, para as primárias republicanas, manifestamente a existência destes processos judiciais são praticamente irrelevantes. É o próprio eleitorado que o confessa e que faz parte até do próprio sentimento do eleitor republicano de que Donald Trump é um político perseguido pela justiça. Situação diferente poderá, e até também pelo facto da maior parte destas decisões judiciais já provavelmente só ser conhecida numa fase tardia das primárias e já não as influenciará. Em relação à eleição geral de novembro, é mais difícil tirarmos esta conclusão. Mas acho também que é importante fazer alguma distinção entre o que são estes processos judiciais. É evidente que é do alto interesse de Trump colocá-lo todo dentro do mesmo pacote, que é o da caça aos bruxas, do homem perseguido, de um processo político, quando na verdade estão em causa questões diferentes. Umas que afetam o cidadão Trump, como o exemplo que deste, que são relevantes do ponto de vista do seu caráter e da sua figura política, mas depois há as questões que o envolvem como antigo presidente e que são de uma gravidade, parece-me, bastante diferente, e será esquisito se Biden não tirar partido disso, nomeadamente as questões da interferência, ou da alegada interferência de Trump na Geórgia, onde tentou condicionar o apuramento de resultados,
que é um caso de difícil prova, mas que é da maior importância, porque no fundo é um comportamento antidemocrático, e depois também o do manuseamento de documentos, enfim, confidenciais e da maior importância, que é considerado pelo próprio Departamento de Justiça norte-americano como um caso ganho à partida, uma vez que foram de facto encontrados esses documentos na casa de banho, no campo do golfe, entre outros locais inusitados. Estas são questões que têm que ver com Trump, o ex-presidente, que revelam a sua inabilidade política e que afetam, a meu ver, e que podem impressionar uma parte do eleitorado. Que eleitorado? Não, obviamente, a base republicana, mas os independentes, aqueles que estão um pouco indecisos e que, se Trump for condenado num ou nestes dois casos, tenderão, julgo, a dar relevância a esta questão. Até porque a diferença, se recuarmos ao que aconteceu há 4 anos, a diferença entre Joe Biden e Donald Trump foi muito pequena. Portanto, esse eleitorado pode ser, independentemente do modelo, ou melhor, é preciso ter em conta o modelo eleitoral nos Estados Unidos e os colégios eleitorais, mas esse eleitorado pode ser determinante na decisão final. Repara, para as pessoas verem isto como um número, apesar de Biden ter ganho de forma relativamente significativa no colégio eleitoral, uma diferença de 150 mil votos num universo de 140, quase 150 milhões, 150 mil votos tinham mudado a direção de voto de 4 estados que teriam dado a vitória a Trump. Ou seja, há muitos anos que isto tem acontecido de forma sucessiva. A polarização, entre outras questões, obviamente, colocaram ou fizeram das eleições presidenciais um elemento tão disputado, tão equilibrado, que pequenas variáveis são decisivas. Portanto, a abstenção, as dúvidas internas de boa parte do eleitorado democrata com Biden, nomeadamente a sua idade e a sua capacidade de projetar novo mandato que não seja apenas o de substituir Trump ou de ser alternativa a Trump. A reação de alguns republicanos a estas questões judiciais. Estamos aqui a falar de variações de se calhar de uns quantos milhares de votos, mas que podem fazer a diferença, como disseste. E por isso digo que, embora tenham este elemento mediático, estas questões de prostitutas, questões fiscais, questões da forma como ele geria as suas empresas, não estou a dizer que isto não é relevante, mas tem uma dimensão política ligeiramente distinta, ou até bastante distinta, dos outros dois casos que referi e que eu acho que podem ser decisivos, se forem decididos até lá. Também não temos a certeza disso. Muito obrigado. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.